Eu vou fazer esse vídeo para comentar sobre o Renato 38 a respeito de uma frase, de alguns comentários polêmicos que ele falou num podcast sobre a Lei Áurea, né? Inclusive, acho que eu já fiz até um vídeo sobre isso, mas tendo em vista a repercussão, né, desse caso do Renato 38, eu resolvi fazer esse vídeo, né? Portugal quis, em dado momento, acabar com isso de maneira pacífica ali, conversada com os senhores africanos mesmo, e o rei do Congo era um exemplo disso. Não, o nosso império e ele era contra isso. O Império Brasileiro proibiu o tráfico, não é isso? O Império Brasileiro proibiu os idosos serem escravos, teve a lei do ventre livre. Inclusive, um dos grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Aí que a escravidão acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10? Já tinha a lei do sexagenário, não é isso? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. E talvez essa chaga da República não tivesse chegado até a gente, né? Sim. Irmãozinho. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Eu tenho medo disso aí. Não, mas a escravidão já ia acabar, porra. A escravidão já ia acabar. Não podia importar escravo. Quem nascesse não era escravo. Fizesse 60 anos não era escravo, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Ia ser gradual. Aí a mulher chegou e disse assim, toda a sua propriedade agora não vale merda nenhuma. O proprietário de escravo fica feliz com a monarquia? A monarquia não existe pra manter a da relação natural, pra garantir seus direitos? Como é que ela revoga sua propriedade sem indenização, hein? E aí a Lei Áurea foi um equívoco, então. Rapaz, foi uma lei que violou direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, não é isso? Trouxe popularidade e revogar a propriedade das pessoas? De forma nenhuma. Hein? Não tem como, né? Até porque a propriedade olha, se amanhã o governo disser, rapaz, a distribuição de terras no Brasil, ela foi justa ou injusta? Injusta. Então pronto, vamos acabar a propriedade de terra nesse país, a gente vai fazer igual a China e leiloar a merda toda. A maioria das pessoas vão até considerar justo, mas qualquer um que tem um pedacinho de terra vai ficar puto, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui, Leão? Não. Quem tem uma casa vai dizer, vai se f***, a casa é minha, não é isso ou não? Você tem que revogar a propriedade do vizinho, não é isso? Como aquela comunista que tem 2 vacas, não é isso? Como é? Não tem essa conversa? Sim. Como é? Qual que é a conversa da vaca do comunista? Qual que é? Como é? Se você tivesse duas vacas, você dividia a vaca comigo, dividia, não é isso? Se você tivesse dois bois, você dividia. E 2 galinhas, não, que eu tenho 2 galinhas, não é isso ou não? Não tem essa conversa? Não? Eu tenho, então eu divido, não é? Você tem que dividir o do outro, não é isso? Não tem essa conversa, não é isso? O Renato 38 é uma pessoa polêmica, uma pessoa divertida, né? Já fiz 2 podcasts com ele. Me diverti muito lá nos podcasts, ele tem uns insights muito inteligentes, né? Ele é uma pessoa de raciocínio muito rápido, né? Ele tem até os bordões dele e tal. Grande defensor do Bitcoin. Aliás, boa parte por causa dos argumentos que ele deu em favor do Bitcoin, eu passei então a comprar Bitcoin. Infelizmente agora o Bitcoin está caro, né? Então aquela valorização que aconteceu nos últimos anos, nós não vamos poder acompanhar, infelizmente, né? Mas eu espero que o Bitcoin ainda valorize bastante. Em comemoração aos 300 mil inscritos, nós estamos fazendo uma promoção de 30% de desconto nos livros da Revolução Francesa. E essa promoção só vai até o dia 30 de dezembro. Bom, mas não é porque eu concorde com algumas coisas dele que eu vou concordar com tudo, né? Realmente, várias partes do pensamento dele ou das coisas que ele diz, eu não concordo, claro. Eu acho que ele erra em muitas coisas, e uma das coisas que ele errou é sobre a questão da Lei Áurea, né? Então ele teria dito que a Lei Áurea foi um erro, que violou o direito de proprietário dos senhores, né, dos donos de escravo, etc. Acho que falou da Bíblia também, que a Bíblia fala de escravidão e tal. Então, sobre esse ponto é que eu gostaria, então, de comentar, né? Então, aqui não se cabe a falar uma longa exposição sobre a escravidão, eu já gravei vídeos sobre o tema, então não vou ficar voltando a isso, vou pegar só a esse ponto, né? Só para deixar bem claro, a escravidão é um grande erro, coisa completamente imoral, que entrou no mundo pelo pecado, segundo Santo Agostinho, que houve em quase tudo quanto é tempo e lugar na história até o século XIX. Então tinha escravidão na América, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, para tudo quanto é lado havia escravidão, não só de africanos, mas brancos escravizaram brancos, asiáticos escravizaram asiáticos,
africanos escravizaram africanos, etc. Né? Simplificar a escravidão numa coisa relacionada ao racismo está errado, não é? Já que brancos escravizaram brancos e africanos escravizaram africanos. Então, isso é um reducionismo aí errado. A coisa da escravidão é bem mais complicada, é mais complexa, né, do que isso. Bom, mas vamos lá então à questão da Lei Áurea, assinada no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, então, assinou e libertou todos os escravos aí do Brasil numa simples assinatura. E fez muito bem, claro. Era melhor que a escravidão nunca tivesse acontecido, era melhor que essa tal Lei Áurea nunca tivesse existido, porque aí não teria escravidão no Brasil, e que a libertação dos escravos, se, infelizmente, no caso da escravidão, deveria ter sido feita muito tempo antes, né? E tal. Então, a Lei Áurea foi um bem, foi uma coisa boa, necessária, uma coisa que resgatou a liberdade dos escravos. Então, sobre isso não tem nenhuma dúvida. O Renato 38 disse, então, supostamente, acho que ele disse, né, nesse tema, não lembro mais, que já faz uns dias que eu vi o vídeo, ele teria dito, então, que a escravidão ia sumir do Brasil por causa da lei do ventre livre, assinada em 1871, se não falha a memória. É verdade, a escravidão ia sumir de toda forma com a lei do ventre livre, mas e os escravos que ainda existiam no Brasil? Iam continuar escravos até quando, né? Até os 60 anos por causa da lei de sexagenário. Vamos supor, alguém lá em 1888, que tivesse aí uns 20 anos de idade, ainda ter 40 anos de escravidão, quer dizer, uma coisa completamente absurda e criminosa defender ir contra a Lei Áurea, né? Mas eu queria pegar aí um argumento dele e combatê-lo com o Joaquim Nabuco, né? O Joaquim Nabuco fez uma argumentação muito inteligente sobre isso. Então, qual que seria o argumento que eu quero combater do 38? Então, o 38 disse que a escravidão, abolir a escravidão, violaria o direito de propriedade. O direito de propriedade de quem? Dos senhores, né, donos de escravo. Então, ele disse que foi um erro, supostamente, ter abolido a Lei Áurea porque violou um direito de propriedade. Aí, então, vou dar um argumento do Joaquim, há outros argumentos, mas vou dar um do Joaquim Nabuco, que a escravidão, ela viola o direito à propriedade, ela não mantém o direito à propriedade. Por quê? Porque ela está violando o direito de propriedade dos escravos, né? Claro. Um escravo, então, ele não tem direitos à propriedade, ou pelo menos é muito restrito. Então, a existência da escravidão viola o direito à propriedade, e não a extinção dela que vai violar o direito à propriedade, né? Essa foi uma argumentação que o Joaquim Nabuco usou lá no tempo dele, século XIX, muito bem feita, muito perspicaz, né? Porque se argumentava isso na época, que abolir a escravidão e tal era violar o direito de propriedade dos senhores. Ora, manter a escravidão viola o direito de propriedade, pior ainda, porque está tirando o direito dos escravos de ter, né, os seus bens e a sua própria liberdade, né? Não faltam argumentos contra a escravidão, né? Esse é só um deles, né, que eu achei bem perspicaz aí do Joaquim Nabuco e histórico, porque foi usado e funcionou bem na época, né? Então o Renato 38 errou feio aí e contra a Lei Áurea, e pior ainda, defendendo isso com base num suposto direito de propriedade desses senhores, né, escravocratas. E volta a frisar, porque realmente foi muito perspicaz o Joaquim Nabuco, manter a escravidão e que viola o direito de propriedade, não o contrário, né? Um outro ponto, né, polêmico também, é que o fim da escravidão levou à República. Não, esse foi só um dos fatores, né, não foi o único. Já tinha, a monarquia já estava com um certo desgaste por causa da questão religiosa, estava com desgaste por causa da chamada questão militar, né? Já estava sendo tramado nos bastidores e subrepticiamente, né, o republicanismo no Brasil, e a isso se soma, né, então, o fim da escravidão, mas não foi o único fator, e realmente o fator mais
realmente a causa eficiente acabou sendo a trama lá do Exército, né, feita por membros do Exército, que aí conseguiram então levar o Deodoro da Fonseca a fazer a proclamação da República, conseguiram cooptá-lo, né? Então não é certo resumir o fim da monarquia à Lei Áurea. Essa correlação assim 100% não existe, foi um dos fatores, né? Então não tem argumento, né? Um Renato 38, que é tão inteligente, tão perspicaz, derrapou, né? Pisou na bola, como se diz. Não tem argumentação que sustente a defesa da manutenção da escravidão em qualquer tempo e lugar, né? Então, esses eram comentários aqui rápidos, né, para dizer sobre essa questão, né? Então, desejo a todos um excelente 2025, né, que seja um ano excelente, repleto de realizações, e para quem está no combate contra comunistas, contra os erros do mundo moderno, também desejo a todos um excelente ano repleto de lutas e de vitórias, né? E vamos ficando por aqui. Obrigado.